Daqui Hatrat e vamos montar mais um PC. Eu tenho aqui duas novas peças lançadas da Corsair. Aliás, à data que eu estou a gravar isto, eu não sei o preço destas peças. Nova linha de watercoolers, neste caso eu tenho o H115i Elite KPLX. Portanto, watercooler de 280 RGB e as ventoinhas são as ML. Neste caso as 140, obviamente, mas a linha ML. Não faço ideia qual o preço disto. Um watercooler também vem com aquele controlador RGB e de ventoinhas. E temos uma nova caixa. Tive que confirmar, 4000D é o nome da caixa. Acho que vai ser em preto e em branco. Tem esta entrada de ar, que é para amar ou odiar, já sei. É de fácil remoção. E muito sinceramente, se alguém quiser Airflow, ela meio que nem fica feia usando assim, não é? E este painel tem estes 4 pontinhos e é mesmo fácil de pôr e tirar. Pelo menos para efeitos de manutenção é super prático. Portanto, eu não faço a mínima ideia qual é o preço da caixa, mas há uma coisa que eu posso já dizer, é que se ela custar 90€ ou mais, eu à partida não vou gostar dela, porque ela traz duas ventoinhas, uma aqui e uma atrás. O interior da caixa não é nada de especial em termos de robustez. Gosto do layout da caixa, mas o interior sem força nenhuma, o interior abana todo. Portanto, tudo depende do preço. Em termos de airflow, claro que só testes podem indicar que não é minimamente preocupante se tu utilizares tipo um Ryzen 5 e uma 1660, ou quer que venha a seguir à 1660. A data que eu estou a gravar isto não foi sequer feita a apresentação da Nvidia, mas percebeste a ideia. Se usares hardware gama média, não há de ser problema. Agora, realmente a qualidade de construção comparando com uma LANCOOL 2 não tem nada a ver. Portanto, dá para perceber de caras que é muito, tirando as features, dá para perceber de caras em acabamentos e materiais que fica muito atrás. Portanto, uns dias depois eu já tenho o preço anunciado para a caixa ser vendida, já tenho testes feitos com o watercooler. E começando pela caixa, a informação que eu recebi é que deverá ser vendida aqui a 87,90€. Sabemos que na prática pode ser um bocadinho acima, um bocadinho abaixo. Já sei que vai existir uma versão daquela caixa mesh, portanto deverá ser teoricamente exatamente igual. A única diferença, acho que vai ser ao mesmo tempo, a única diferença é obviamente o painel frontal. Em vez de ser aquele painel como tem esta aqui, deverá ser toda uma grelha, mas vamos ver se é exatamente o mesmo preço e se é exatamente a mesma caixa. Tirando isso, eu à partida não vou receber essa versão. E depois de ter montado o PC na caixa, o que eu tenho a dizer é que é uma boa caixa, não tem nada tecnicamente errado, parece-me ser uma caixa equilibrada em termos de features, de qualidade de construção e tudo mais. O único problema é o preço, praticamente 90€. Não tem como competir com a LANCOOL 2. Infelizmente não tem. Se fosse mais barata seria outra questão. Temos menos features, temos até coisas simples como a quantidade de SSDs que se pode instalar e HDDs também é inferior. Eu acredito que não vai fazer diferença para mais de 90% das pessoas que vão montar um PC ali, mas é uma diferença. A qualidade de construção, nota-se na sua estrutura, é muito mais frágil. E portanto a versão Airflow, vamos ver, não serei eu nesse caso a ver como se comporta. Para hardware intermédio, eu acredito que não seja muito prejudicial naquela frente mais fechada, mas vão ser dadas as duas opções. Claro que em hardware mais top, porque não ter uma caixa onde a ventilação é o fator primário. Não foi possível neste caso, com este watercooler de 280, como eu pensei no início, instalar em cima. Simplesmente tem conflito com a memória, que é uma coisa em comum em muitas caixas atualmente, é o pouco espaço que tem em cima. A única coisa que tem esta caixa, que não todas, mas muitas do mesmo preço não tem, é a inclusão do USB tipo C, que normalmente encarece as caixas muito mais que os outros USBs. Portanto, na prática, o único fator que a diferencia das outras mais ou menos o mesmo preço. Para melhor, em tudo o resto, na minha opinião, é uma boa caixa, simplesmente não está no seu preço, deveria ser um bocadinho mais barata para fazer face à concorrência.
Agora em relação aqui ao H115i, eu testei-o com o Ryzen 7 com uma voltagem fixa de 1.33, ainda que na prática com o Loadline Calibration no teste que eu fiz ele suba ligeiramente, mas o teste foi feito sempre assim. Um clock fixo de 4125. Eu sei que o Ryzen que eu estou a usar tem péssimo silício, novidade. E desta vez utilizei o Blender como teste de carga. E comparei, por ser de 280, comparei com o Liquid Freezer 2. A temperatura ambiente nestes testes foi de 29 graus. Portanto, estava um bocadinho quente. E, portanto, em termos de temperaturas, este menino aqui com ventoinhas no máximo. E a temperatura máxima nesse teste foi de 74 graus. Descia de vez em quando para 73, mas estabilizou aí. E para comparação, eu utilizei o Liquid Freezer 2 e acreditem ou não, a temperatura máxima foi exatamente a mesma. Em termos de temperatura, os dois ficaram exatamente empatados. Eu, inclusivamente, depois nos testes mudei, já tinha feito a filmagem, mas utilizei Cryonaut nos dois testes e, portanto, eles empataram em termos de temperatura. Mas um Liquid Freezer não deveria ser um water cooler superior? Digamos que para os dois terem a mesma temperatura havia, digamos que uma ligeira diferença no ruído entre os dois. Acho que dá para ver claramente que se colocarmos os dois a 100%, a diferença de ruído é drástica. Como eu acredito que ninguém vai querer utilizar, ou pelo menos de forma frequente, estas ventoinhas a 100%, basta reduzi-las um bocadinho, não muito, e elas já se tornam muito silenciosas. Mas aí o que acontece naturalmente é que ele aí já perde para o Liquid Freezer 2 se estiverem os dois ao mesmo ruído. Aliás, no teste do Gamers Nexus, esse era o melhor water cooler ajustado por ruído, não é? Aí é que está a coisa. Ainda assim, estamos a falar de diferenças pequenas. Eu acredito que para a maioria do hardware que vão utilizar um de 280 é um water cooler que 2 ou 3 graus acima ou abaixo deverá dar margem para situações entre aspas normais, mesmo com um Ryzen 9 ou um i9, desde que não entre por overclocks muito loucos. E portanto, neste em particular, eu não tenho preço óbvio, testando apenas um dos seus concorrentes, dá para perceber que, tendo em conta o histórico de preço, este deverá custar 150 euros para cima, mas eu ainda não sei, que é um tipo de water cooler que tu não vais comprar exclusivamente por temperaturas, tu vais considerar a estética, ok? Verdade seja dita que o RGB da Corsair é das melhores implementações que existem de RGB, a iluminação é simplesmente lindíssima, as transições são graduais, a forma como a luz fica dispersa nas pás das ventoinhas é extremamente bem feito, extremamente uniforme. No bloco temos a possibilidade de trocar aquela plate a vosso gosto. Está incluído o controlador RGB e de ventoinhas, portanto tudo isso encarece o produto. E portanto, em termos de temperaturas, exclusivamente, nem preciso saber o preço, basta ter uma leve ideia de onde é que ele vai cair. É um water cooler que eu não recomendo quando a ideia é simplesmente quanto é que eu tenho que pagar para ter boas temperaturas. Caso estejas disposto a pagar mais por estética, parece-me ser uma boa opção, lembrando que estás a pagar pelo controlador e pelo RGB. Quanto é que isso vale para ti? Tem de ser tu a decidir. Em termos de RGB, sim, a implementação do RGB no geral na Corsair tem sido uma das melhores. Pode ser uma opção viável para ti. Lembra-te só que temperaturas apenas não vale a pena. Só a caixa é que deixou a desejar. O único ponto positivo a mais, tendo em conta a concorrência, acho eu, é já vir com o USB tipo C incluída. Em tudo o resto, é uma boa caixa, mas cara demais tendo em conta a concorrência. Se a caixa baixar de preço, pode sim ser uma boa opção e vamos ter a versão Mesh também. Portanto, era só uma ligeira redução de preço e estava tudo nice. Bandidos, por este vídeo é tudo. E já sabem onde me encontrar, em live stream, link na descrição. Adiós.